Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Voltei ao consultório do Dr. Fernando Toquete, ele que é mastologista, faz parte aqui da equipe do hospital. Tudo bem, doutor? Tudo bem, você? Melhor agora. Olha, o nosso primeiro bate-papo foi sensacional, né? E quem quiser curtir aí, dar uma olhadinha, é só clicar. Mas espera aí, fica com a gente aqui primeiro e depois dá uma chegadinha lá no outro vídeo, né, doutor? E aproveitando, se inscrevam, curtam, comentem e toquem no sininho para vocês receberem as notificações dos nossos vídeos, tá certo? Bom, doutor, primeiro vídeo, gente, demos uma pincelada sobre a mastologia, certo? O que um mastologista faz, em que área atua, né? Enfim, hoje, como o Brasil é um dos campeões em relação a cirurgias plásticas, principalmente mamária, né, prótese mamária, existe muitas dúvidas, né, doutor? A cirurgia plástica mamária versus câncer de mama, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Muito bacana. Certo? Com certeza. Então vamos lá. O que nós temos em primeiro lugar a respeito disso, doutor? Perfeito. As mulheres, né, no Brasil, elas têm até muita preocupação com a questão estética, de sempre estar procurando procedimentos que vão trazer, aí vamos dizer, trazer uma beleza maior para ela. E aí há uma dúvida muito grande das pacientes em relação a que cuidados que ela deve ter antes de estar indo para uma cirurgia estética, né? Então, hoje em dia, isso a gente fica muito feliz, né, dos médicos, principalmente os cirurgiões plásticos, que vão fazer uma cirurgia mamária, eles se preocuparem com o quê? Encaminhar essa paciente antes para uma avaliação nossa, da especialidade, né, de mastologia, principalmente para quê? Para a gente poder garantir, né, a segurança daquele procedimento, ou seja, ter a certeza, né, ou trazer uma grande segurança em que essa paciente ela não vai ser submetida a uma cirurgia plástica mamária, em uma situação que ela esteja com uma doença mamária, que isso poderia, claro, trazer um agravo e às vezes até mesmo uma surpresa muito grande no pós-operatório. Isso gerar um grande problema para ela. Isso é importantíssimo, hein, doutor? Sim. Nossa! Então a gente tem recebido muito essas pacientes, né, no consultório, que estão nessa programação. Para quê? Para a gente poder, antes dela ir para essa etapa cirúrgica, ainda na programação, fazer uma avaliação em relação à saúde mamária. Então, em primeiro lugar, a mulher pensou em colocar uma prótese mamária, né? Ou até mesmo uma redução de mama, né? Vamos dizer assim, ou às vezes dá um up, né? Depois que a gente amamenta, né, doutor? Exato. Enfim, qualquer procedimento que você faça estético nas mamas, o importante seria primeiro essa mulher passar com um mastologista. Exato. Eu vou te falar que eu acho que muitos cirurgiões plásticos não fazem isso. Então fica o alerta aí, fica a dica, importantíssima aliás, né, doutor? Exato, porque na verdade a gente segue, né, para esse tipo de análise, desse tipo de perfil de paciente, as mesmas determinações que a gente faria numa paciente que ela não seria candidata a uma cirurgia plástica. A gente basicamente aproveita essa oportunidade, né, antes dessa cirurgia, para poder realizar os exames, verificar se está tudo em dia. Então, às vezes, muitas dessas pacientes, como elas já estão mantendo o seu rastreamento em dia, ela já vai com tudo em dia, nós fazemos essa avaliação. Já outras pacientes não. A gente verifica, às vezes, que a paciente ela procura uma cirurgia plástica, mas esses exames de rastreamento não estão em dia. Ou seja, ela iria para uma cirurgia sem que tivesse uma avaliação mais precisa da saúde mamária. Então a gente aproveita também essa oportunidade, né, para poder orientá-la em relação aos cuidados que ela vai ter no pós-operatório também dessa cirurgia plástica, em relação às mudanças possíveis nessa questão também do rastreamento. E otimizar, claro, aquela análise inicial para poder, claro, garantir essa segurança para o cirurgião plástico. Então eu posso dizer que essa ida a um mastologista faria parte dos exames pré-operatórios. Exatamente. Então hoje o cirurgião plástico, ele tende a, muitas vezes, solicitar alguns exames iniciais que são fundamentais e
ter esse direcionamento para o mastologista, porque o mastologista vai conseguir selecionar bem, assim como a gente tinha conversado na nossa conversa anterior. Que não deixa de ser uma consulta, não deixa né? de ser uma consulta. Há alguns cuidados especiais em determinados perfis de paciente. Nós não temos uma receita de bolo. Todo mundo faz esse exame, se tiver ok, ela pode ir para essa cirurgia. Não. Nós vamos primeiro estimar fatores de risco, verificar se essa paciente já teve algum histórico oncológico ou familiar. Ou seja, nós fazemos exatamente uma rotina para poder estimar em relação a fatores de risco dela, ou se basicamente ela é uma paciente que tem que ter os cuidados habituais. Nós vamos poder, nessa situação, também orientar em relação a futuro, os cuidados com questões, se ela for fazer uma colocação de prótese, até alinhado ao que você me comentou, existem uma série de variações cirúrgicas, uma mastopexia, uma mamoplastia redutora. O que é mastopexia? A mastopexia basicamente é para reposicionamento do mamilo, você poder reduzir pele. Então, por exemplo, aquela paciente que tem uma mama com uma queda que a prejudica esteticamente, ela procura uma cirurgia plástica com a intenção de reposicionar o mamilo, reduzir a pele, né? Exatamente. Tá. Então existem muitas variações, mastopexia com prótese, sem prótese, ou seja, nós temos diversas variações hoje cirúrgicas. E hoje também para nós é muito importante receber do nosso colega cirurgião plástico que cirurgia que essa paciente vai ser submetida. Por quê? Não é só simplesmente ela ir para uma cirurgia plástica, mas a gente saber que tipo de cirurgia que ela vai ser submetida. Porque também, de acordo com o tipo de cirurgia que ela for fazer, a gente tem alguns cuidados especiais que vão ser levados em consideração nessa programação. Lembrar que muitas vezes essa oportunidade que ela nos procura é justamente quando nós vamos identificar uma alteração que vai precisar ser investigada antes dela ir para uma cirurgia. Então, ou seja, também não significa que uma paciente que tem alguma alteração no seu exame, ela não vá poder ir para a cirurgia. Isso que eu ia te perguntar. É um temor muito frequente da paciente que, na hora que ela vai fazer o exame, se depara com alguma alteração, a primeira coisa que ela pensa, será que eu vou poder ir para essa cirurgia? Então é justamente isso que a gente vai fazer no consultório. Explicar para ela se aquilo que apareceu no exame dela, se é que esse exame vem alterado, vai implicar em alguma mudança na programação, uma necessidade de uma investigação. Entendi. Essa seria a minha próxima pergunta, porque realmente, né, existe casos de casos, então é por isso a importância de ir até o mastologista e ver. Se caso tiver algum probleminha, acaba que pode ou não estar fazendo essa cirurgia plástica mamária. Exatamente. O que a gente costuma fazer é justamente avaliar se aquele tipo de alteração que apareceu no exame dela implica em algum fator, algum risco maior para essa cirurgia. Então o que a gente sempre vai tentar fazer? Esclarecer aquelas alterações antes de que ela vá para a cirurgia, poder garantir para ela que na hora da cirurgia ela não vai ter nenhuma evidência de alguma doença em atividade, que vai implicar, claro, em algum resultado adverso nessa cirurgia. Doutor, muitas mulheres também pensam, né? Será que se eu fizer eu não tenho problema nenhum, mas eu tenho casos na família, né? Faço um procedimento estético mamário. Muitas mulheres acham que isso pode vir como eu posso dizer? Aumentar o risco? Aumentar o risco, né? Acelerar um processo. Certo. Né? Tem a ver? Isso é mito? É verdade? O que você acha? Na verdade, assim, as cirurgias plásticas, em geral, elas não vão aumentar o risco do câncer de mama, né? Mesmo é uma dúvida muito frequente, hoje muita discussão na internet, a questão dos implantes, que no Brasil hoje nós temos muitas mulheres com implantes mamários de silicone, né? Sim. E se esse implante ele traria algum aumento de risco para câncer de mama. E o que a gente tem nos estudos é que não. A prótese mamária ela não vai aumentar o risco de câncer de mama, né? Que é o carcinoma mamário. O que a gente tem sim, né? Isso já tem estudos mostrando, são alguns tipos de doenças específicas, né? Relacionadas à prótese, só que é uma doença muito rara, que é um linfoma relacionado à prótese. Só que essa doença, ela não é uma doença da glândula mamária, ela é do tecido linfático. Então, na verdade, não é um câncer de mama, é um câncer na mama.
E esses estudos mostram que há relação desse linfoma com as próteses texturizadas, que são as mais utilizadas para cirurgia plástica e estética. Mas essa doença é uma doença extremamente rara e que está relacionada ao implante. Eu já fiquei assim, né? Então, na verdade, existem sim, né? Então, assim, a gente precisa sim orientar essa paciente que está nos procurando para uma cirurgia plástica com prótese, de que existe uma doença sim relacionada ao implante, que é esse linfoma, só que ele é extremamente raro e geralmente tem um prognóstico muito bom. Então, quando essa paciente ela é diagnosticada com essa doença, geralmente um procedimento cirúrgico com a remoção do implante vai resolver o caso dela. Então, também não é uma doença que costuma trazer um agravo maior para a saúde. Mas o câncer de mama, que é o carcinoma mamário, ele não tem aumento de incidência, né, significativo com a utilização da prótese mamária. Entendi, maravilha. Agora, a mulher que já teve um câncer de mama, ela pode fazer uma cirurgia estética mamária, doutor? Ótima pergunta. E por que também isso? Porque hoje nós temos evoluído muito com as cirurgias reparadoras. Então, no passado, muitas mulheres que iam para uma cirurgia de câncer de mama, elas não tinham acesso à reconstrução mamária. Hoje, até por conta da evolução das nossas leis, tudo, a paciente que trata um câncer de mama, ela tem um direito até legalmente de ser submetida a uma cirurgia plástica de correção, uma cirurgia reparadora. Isso você fala dentro do SUS? Dentro do SUS também. Tá. Então, isso tanto levando em consideração os convênios médicos... sim, dos convênios também, assim certo. como dentro do SUS, né? Então, a paciente ela tem acesso a essa reconstrução. E a gente basicamente utiliza técnicas muito semelhantes, né? Só que são adaptadas à condição oncológica. Ou seja, a gente utiliza aquelas técnicas de cirurgia plástica na paciente com câncer de mama para trazer para ela um melhor resultado, né? E isso também não traz impacto na doença dela. Então, a reconstrução ela tem um intuito de trazer uma melhoria estética, mas ela não vai trazer nenhum agravo potencial, né, nenhuma situação de risco maior para essa paciente que está sendo tratada por um câncer de mama. E existe esse tipo de cirurgia basicamente em duas situações. Ela pode ser submetida a essa cirurgia no mesmo ato do tratamento do câncer, então a gente chama de reconstrução imediata, ou nós podemos fazer isso num segundo momento, que a gente chama de reconstrução tardia. Então a paciente vai primeiro para uma cirurgia oncológica, trata o seu câncer de mama, e depois vai para uma cirurgia de reparação. Essas cirurgias elas são seguras, né? Isso também tem muito a ver com o perfil da paciente, o interesse que essa paciente tem nessa cirurgia reparadora, mas essa cirurgia não tem impacto em relação a aumentar o risco da paciente ter um retorno dessa doença, um agravo dessa doença. Os riscos, basicamente, de uma cirurgia dessa são, assim, compatíveis com uma de uma cirurgia plástica, de uma situação em que não haja doença. Tá, entendi. Isso é bom, né? A gente tá falando, explicando aí para as mulheres, né? Porque acaba que tendo essas dúvidas, né, doutor, dentro dessa área, né? E aí fica a nossa conversa aqui registrada para as mulheres, né, que estão nos vendo aí, e de repente, se esse bate-papo com o doutor Fernando pode ser benéfico, né, importante para alguma outra pessoa, é só compartilhar o nosso vídeo, que eu acho que é muito importante essa parte, né, de a gente não somente compartilhar coisas engraçadas, vamos dizer assim, né, doutor, mas como coisas interessantes, importantes, né, de repente para uma outra pessoa, da família, uma amiga, enfim. Bom, finalizando aqui o nosso bate-papo, mas lembrando que o mês de outubro simboliza o mês, né, do câncer de mama, a prevenção do câncer de mama, e estaremos com o Dr. Fernando, não é, Dr. Fernando, falando um pouco mais, né, nos aprofundando um pouco mais sobre esse tema, que é de extrema importância, como eu falei antes, né, acabei de falar. E que muitas mulheres têm dúvidas, ainda existem muitas dúvidas. Então, para o próximo mês estaremos falando sobre essa prevenção, não é mesmo? Perfeito. O Outubro Rosa para nós mastologistas é super importante, justamente porque a gente tem uma exposição maior, inclusive na mídia, e poder levar informações em relação à saúde mamária, a questão do rastreamento, diagnóstico precoce do câncer de mama, e claro que para mim vai ser um prazer poder a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. A alegria vai ser nossa, doutor Fernando. Muito obrigada novamente. Adoro conversar com o doutor Fernando, que ele explica, ele é bem, assim,
expansivo, né? Isso é muito bom. A gente entende perfeitamente o que a gente procura, né? Eu que agradeço a oportunidade, sempre vou estar à disposição para a gente conversar sobre esses temas tão importantes. Obrigada, doutor. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Novamente, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, toque o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos do meu canal, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.